Sem mais delongas, solta a vinheta e... Solta a vinheta. Solta a vinheta. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto bem delicado, bem polêmico, que muita gente não quer falar, mas às vezes a gente precisa falar. Então hoje nós vamos falar sobre estagiário, estagiária, júnior, pleno ou plena e senior. Até mesmo também staffs e outros cargos acima. Então qual é a diferença desses níveis? Como que você faz para dar o seu próximo passo na carreira? Qual é a diferença? Por que existe todos esses níveis? Então a gente vai dar uma olhada nesse assunto um pouco polêmico e um pouco delicado nesse vídeo. Sem mais delongas, solta a vinheta e bora pro vídeo. E novidade, a gente agora tem a parte de membros e membros do canal. Então, se você quer de alguma forma apoiar meu trabalho, apoiar aqui o canal para que eu consiga continuar a estar trazendo todos os vídeos aqui para vocês, agora vocês podem se tornar membros ou membros do canal. Tem lá 3 níveis diferentes, o bronze, o silver e o gold. Veja qual faz sentido para vocês. Se nenhum faz sentido, tá tudo bem também. Como de costume, nesse vídeo a gente só vai bater papo, então quando a gente bate papo, eu gosto de utilizar a Eraser. Então essa ferramentinha que a gente consegue desenhar alguns diagramas. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, nossa senhora, tá sem zoom nenhum, vamos dar um zoom aqui. Vamos fechar o Grammarly, intern, junior, pleno e senior. Ou melhor, estagiário, estagiária, júnior, pleno, plena e senior. Tá, esses aqui são os nomes mais comuns que vocês vão encontrar aqui no Brasil. Caso vocês estejam procurando vagas para fora, ou caso a empresa utilize nomes em inglês, aí geralmente vai ser, por exemplo, intern. Aí esse aqui, por exemplo, vai ser software engineer, sem nada. Esse aqui pode ser o mid-level. Esse aqui é o senior, aí depois vai ter staffs, principal, distinguished e o tal do fellow. Então tem tudo isso aqui. E além disso, algumas empresas vão ter, por exemplo, especialista, tech lead, team lead, arquiteto ou arquiteta, architect. Então, beleza. Todos esses cargos aqui, vamos tirar aqui o Team Lead, porque o Team Lead ele não é da parte técnica, a gente vai ficar na parte técnica. Então, beleza. Então temos todos esses cargos aqui, ó. É muita coisa pra gente falar no vídeo só. Então é muita coisa, tem vários assuntos, tem vários pontos em todos eles aqui. Então nós vamos focar nesses aqui, ó. Então, desses dois aqui, eu vou deixar com uma outra corzinha. E a gente pode falar em vídeos futuros. E esse aqui que a gente vai falar, vamos colocar no verde. Então, estagiário, estagiária, júnior, pleno, plena ou senior. Por que existem todos esses níveis, né? Então, assim, isso aqui, antes de a gente começar a falar sobre o assunto, é muito importante que a gente entenda que não existe certo ou errado, não é melhor ou pior. É tudo uma questão de ponto de vista e perspectiva, né? Por que eu tô falando isso? Porque definições de cargos, né, os jobs descriptions que a gente chama, eles vão variar de empresa para empresa e de pessoa para pessoa. O que isso quer dizer? Um estagiário, ele pode ter responsabilidades, ele pode ter um job description diferente da empresa A para a empresa B. O júnior também, o pleno, a plena também e o senior também. E até mesmo dentro da empresa, né? Se vocês pegarem para conversar, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa desenvolvedora júnior hoje, e aí você quer falar com uma pessoa que é senior. Você chega para ela e fala, pô, me dá umas dicas, como é o seu dia a dia, o que você acha que eu deveria fazer, o que você acha que eu deveria atuar. Então é muito provável que se você falar com 10 pessoas, vão existir coisas em comuns que as 10 pessoas vão falar. No máximo elas vão falar de formas diferentes, mas no final elas querem dizer a mesma coisa, elas significam e têm o mesmo sentido. Mas também é muito provável que você vai ver que pelo menos uma delas vai falar alguma coisa particular, né, peculiar, específica, vamos dizer assim. Por quê? Porque isso diferencia, né? Pessoas acreditam em coisas diferentes e empresas também acreditam em coisas diferentes. Mas em geral, né? Em geral, vamos dizer aí,
75%, 80%, talvez 90% é comum, é compartilhado entre empresas e é compartilhado entre pessoas. Então, qual é a diferença, né? Então, quando a gente está fazendo a progressão na carreira, vamos colocar uma setinha para cá, ó. Né? Quando a gente tem essa progressão de carreira, e aí a gente vai, de novo, vamos colocar o júnior, o pleno, o estagiário, o júnior, o pleno ou o sênior. O que muda aqui, tá? Basicamente, o que vai mudar é a questão de maturidade, impacto, escopo, responsabilidade e cobrança. Deixa eu colocar numa outra corzinha aqui. Então, o que vai mudar praticamente é isso aqui. O que eu quero dizer com maturidade, impacto, escopo, responsabilidade, cobrança, né? Pô, mas cadê as coisas que a gente tem que saber de tecnologia e tal? Calma, vamos devagar, vamos por parte. Entenda que quanto mais você cresce na carreira, quanto mais passos você dá na sua carreira, né? E eu não tô falando de hierarquia, né? Que a gente tem essa questão de falar, o senior, ele é melhor, ele sabe mais, ele é mais importante, sei que lá. Não é uma questão sobre ser melhor ou pior, né? É uma questão sobre ter um conjunto de responsabilidades diferentes, atuar em um escopo diferente, ter um impacto diferente, ter uma cobrança diferente, uma maturidade diferente. É sobre isso que a gente está falando. E também faltou a questão do salário, né? Obviamente, então, salário. Então, quanto mais você dá os passos nessa carreira, se você saiu para júnior, foi para pleno, de pleno para senior, de senior para staff, para principal, o que muda? Você já vai ser uma pessoa mais madura, né? Madura no sentido de hard skills and soft skills. Então, vamos colocar aqui, ó. Opa, o que aconteceu aqui? Hard barra soft skills. Vou deixar um pouquinho menor. Vamos colocar numa outra corzinha aqui. Então, você já vai ser uma pessoa mais madura nisso. Impacto. O seu impacto também vai ser maior. Seu escopo, responsabilidade e cobrança. Então, vamos voltar aqui. Maturidade. O que quer dizer com hard skill, soft skill? Conhecimento técnico e a parte comportamental. Então, por exemplo, um estagiário ou uma estagiária. Não é esperado que essa pessoa ela consiga trabalhar sozinha. Não é esperado que essa pessoa consiga pegar tarefas e entregar de forma autônoma. Não é esperado que essa pessoa ela consiga trabalhar de forma autônoma. Por quê? Porque é uma pessoa que ela ainda está aprendendo. Ela está no seu processo de aprendizado, ela está entrando na área de tecnologia agora, está tendo seus primeiros contatos, está tendo mais familiaridade com a área de tecnologia. Então, nesse caso, né, se você está nessa posição, não tenha medo de perguntar, de pedir ajuda, de fazer pair programa, de palhar com as pessoas, né? Faz parte e é esperado que vocês peçam ajuda. Né? Muito pelo contrário, se vocês não pedirem ajuda, isso não é benéfico para vocês, porque é esperado que vocês peçam ajuda, é esperado que vocês parem com pessoas, é esperado que vocês gastem mais tempo numa tarefa do que normalmente uma pessoa senior ia gastar. Então não se cobrem, não fiquem nessa questão, nossa, mas eu vou pedir ajuda, ele ou ela tem coisas mais importantes para fazer, eu vou estar gastando tempo comigo, que não sei o que lá. Não, fique tranquilo, é esperado, né? Se a empresa tem um bom planejamento, ela já planejou esse tempo para essa pessoa, para você, né? Então vamos supor que a pessoa está acostumada a entregar 10 tarefas na sprint. Quando entra uma pessoa e ela é seu buddy, ela é a pessoa que está acompanhando você nesse processo de início, é esperado que ela vai pegar, por exemplo, 5 tarefas ao invés de pegar 10. Por quê? Porque a outra parte do tempo ela vai estar dedicada em ajudar você. Então, não é esperado que vocês façam as coisas sozinhos ou sozinhas, que vocês resolvam tudo, que vocês já possuam conhecimento. Muito pelo contrário, é esperado que vocês busquem ajuda, que vocês peçam, que vocês demorem mais, que vocês precisem estudar mais. Então, está tudo bem. A questão do júnior. Aqui ainda é esperado que a pessoa ela também peça ajuda, que ela não consiga de fato entregar uma tarefa sozinha, né? Ela ainda precisa de ajuda, porém a maturidade dela já é um pouco maior, né? A gente já consegue diminuir aquelas 5 tarefas que a gente deixou para a pessoa para 2, por exemplo, para 3. Por quê? Porque é uma pessoa que ela vai precisar de ajudas pontuais, né? Enquanto o estagiário ou estagiária elas precisam de ajuda para não só
saber o caminho que elas precisam percorrer para entregar a tarefa, mas também elas precisam de ajuda para percorrer esse caminho. Uma pessoa que ela é júnior, ela vai precisar mais de ajuda para saber o caminho que ela precisa percorrer do que de fato alguém tem que pegar na mão dela e percorrer junto. É claro que em algum momento pode aparecer algum obstáculo, a pessoa precisa pedir ajuda e alguém precisa estar presente e falar, beleza, vamos passar esse obstáculo junto, vamos pular junto. É esperado, com certeza, tá tudo bem. Mas é esperado que da jornada do início ao fim, uma pessoa que é júnior, ela consiga ter mais autonomia no seu dia a dia de trabalho. Né? Ela precisa menos de ajuda, mas ela precisa de ajuda. Agora o pleno ou a plena. Aqui já não espera-se que a pessoa precise de ajuda. Né? Então a pessoa ela já tem um conhecimento técnico do qual ela consegue pegar uma tarefa, entregar uma tarefa de ponta a ponta sozinha. Tá? E na parte do senior é esperado que essa pessoa, ela já vai ser mais responsável, né? Agora a gente fala um pouco de escopo, ela vai ser mais responsável pelo time. Então é esperado que ela não só consiga, de forma 100% autônoma, entregar essas tarefas, como ela consiga prever riscos do futuro, prever problemas do futuro, encontrar possíveis débitos técnicos, encontrar oportunidade de melhoria, ajudar o time. Então vocês veem que o impacto e o escopo, ele aumenta drasticamente, né, quando a gente está falando dessa posição. Então você deixa de ser sobre você e passa a mais ser sobre as pessoas, né? Você deixa de olhar para frente e você começa a olhar de forma ampla. Então essa é a diferença. E a questão das soft skills. Soft skills também é importante, né? Porque no vídeo anterior eu falei que é muito mais importante os soft skills quando a gente está falando de níveis altos do que hard skills. Por quê? Porque chega uma hora que as pessoas, o conhecimento técnico, ele fica muito igual, ele fica muito parecido. E aí o que vai diferenciar as pessoas é o soft skills, é a parte comportamental, ou seja, como ela lida, qual é a resiliência dela. É uma pessoa negativa, é uma pessoa pessimista, é uma pessoa que consegue animar um time, é uma pessoa que consegue, por exemplo, entrar num projeto que está pegando fogo, está tudo atrasado, o cliente está bravo, o cliente está querendo cancelar o contrato, está querendo fazer tudo. É uma pessoa que ela consegue entrar num tipo de situação dessa e ela lida tranquilamente. Ela vai primeiro atuar dentro de casa, ajudando o time. Então, beleza, vamos organizar as coisas dentro de casa, vamos entender quais são os pontos de melhoria. Ela consegue melhorar o relacionamento com o cliente. Então, perceba que a forma como essa pessoa se comporta é totalmente diferente. Né? Então, por exemplo, quando ela lida com erros, um estagiário, até mesmo um júnior, quando eles pegam alguns erros, eles falam, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Agora, uma pessoa que ela já é mais plena, ela é mais senior, ela vai pegar um erro, ela vai ler o erro, ela vai olhar, ela vai entender, beleza, isso aqui eu arrumo de tal jeito. Ou ela vai fazer uma pesquisa, beleza, deixa eu entender isso aqui, vou pesquisar. Então, ela está mais acostumada com esse tipo de situação. Por quê? Porque ela teve mais vivência, ela já passou mais vezes por essa situação. E quanto mais você passa por essa situação, mais comum e mais normal ela se torna. Né? Você fica acostumado ou acostumada com isso. Então, é muito importante que, para a gente fechar a parte de maturidade, conhecimento técnico é muito importante. Então, vocês precisam ter o conhecimento técnico. E o que é esse conhecimento técnico? É conhecer as bibliotecas, frameworks, linguagens, né? Então, seja back-end, front-end, mobile. Então, é legal a gente saber um pouco de tudo, por mais que você seja uma pessoa especialista em front-end, ou você queira ser uma pessoa especialista em front-end, é muito bom quando você sabe outras coisas. Então, uma pessoa de back-end que tem um conhecimento de front e uma pessoa de front que tem um conhecimento mínimo de back, a conversa entre essas duas pessoas, ela vai fluir de uma forma ela vai ser mais dinâmica, ela vai ser mais fluida. Por quê? Porque ambos conseguem estar na mesma página, ambos conseguem conversar sobre o mesmo assunto. Então, foquem em aprender frameworks, bibliotecas, linguagens. Conhecimento técnico de vocês precisa estar em dia, né? Então, quanto mais vocês conhecerem a parte técnica, quanto mais vocês terem conhecimento de tecnologia em si, como você aplica o software, mais vocês vão conseguir, mais maturidade vocês vão ter. E na parte de soft skills, além de tudo, essa parte comportamental, né? Então vocês precisam saber trabalhar em equipe, conseguir enxergar pontos de riscos, oportunidades, conseguir talvez ajudar o tech lead ou ajudar a pessoa que faz gestão do seu time com tarefas, entender quais são os gargalos do seu time, ajudar o seu time a performar mais. Então as coisas, quanto mais você avança na carreira, menos é sobre vocês e é mais sobre o que vocês podem fazer para os outros ou o que vocês podem fazer para a empresa. Impacto. De novo,
o impacto vai ser maior, né? Então, enquanto o estagiário, um júnior, um pleno, eles estão ali focados no impacto do seu time, um sênior, às vezes o impacto dele já não é dentro de um time, já é dentro de 2 times, já pode ser um impacto que tem a ver com a empresa, é um impacto que pode impactar o sucesso do projeto ou não. Então, por exemplo, normalmente os seniors eles são responsáveis por definir a arquitetura, design de software, como vai ser a modelagem. Só que se você fizer uma coisa errada, o impacto do projeto vai ser totalmente afetado, né? Você pode definir uma arquitetura que vai ser muito boa para o projeto, que vai ser muito direta e rápida para ser aplicada, ou você pode definir uma arquitetura que vai ser gigantesca, que vocês vão perder, sei lá, 3 meses para aplicar o mínimo. E aí o impacto do projeto vai ser maior. Então, o impacto de uma pessoa, quanto mais vocês avançam, mais o impacto de vocês vai ser importante, mais o impacto vai ser maior. De novo, deixa de ser sobre vocês e passa a ser sobre as outras pessoas e passa a ser sobre a empresa em si. Escopo, mesma coisa que eu já venho falando várias vezes aqui ao longo do vídeo. Então, quando você é um estagiário, um júnior, e até mesmo o estagiário e um júnior, é apenas sobre vocês. Quando você já começa a entrar no nível de pleno ou plena, as coisas já começam a levemente deixar de ser sobre vocês, né? Vocês começam a ajudar as pessoas ali do time, parear, desbloquear as pessoas, destravar as pessoas com possíveis desafios e problemas. E aí quando você vai para o nível de senior, aí é o time todo, né? Então você tem que focar muito no seu time, ajudar as pessoas do seu time, ajudar a pessoa do negócio dentro do seu time, e você começa também a ter mais relacionamento com o cliente, né, ou com a cliente. Então, você começa a cultivar esse relacionamento para o bem da empresa. Então, o cliente está feliz, não está feliz, está contente, as necessidades do cliente estão sendo atendidas, não está, se está ok, se não está, por que não está. Então, deixa de ser sobre você e passa a ser sobre as pessoas. Responsabilidade, mesma coisa. Quanto mais vocês avançam na carreira, mais responsabilidade vocês vão ter. Em vez de simplesmente pegar uma tarefa, entregar uma tarefa, acabou, vocês vão ter que pegar uma tarefa, ver a qualidade da tarefa, tem teste, não tem teste, observabilidade, depois que vocês publicou em produção, tá ok, não tá ok, está sendo utilizada, não está sendo utilizada, possui oportunidade de melhoria de performance, como está a aplicação, está escalável, não está escalável, tem muito erro, não tem erro, tá responsiva, tá acessível. Então, deixa de ser sobre pegar uma tarefa, fazer o que tá ali e entregar, e passa a ser mais sobre, ok, e agora? O que eu preciso fazer? Né? Quais são os pontos de oportunidade? Quais são os pontos que a gente pode atuar? Quais são os gargalos? Quais são os problemas? Quais são as dificuldades? Quais são os desafios daqui para frente? Né? Então, deixa de ser aqui pequenininho e começa a aumentar o seu leque. E tudo isso, no final, você vai ter uma cobrança maior. Né? Então, quanto mais para frente da carreira vocês estão, mais cobranças vocês vão ter, porque vocês possuem mais impacto, seu escopo é maior e vocês têm mais responsabilidade. Porém, consequentemente, tudo isso aqui, né, tudo isso aqui é igual a um salário. É por isso que uma pessoa senior ela ganha muito bem. Por quê? Porque ela tem muito mais responsabilidade. Enquanto você terminou seu dia a dia, você trabalhou suas 8 horas por dia, pode ser uma pessoa senior, ela tá lá fazendo uma hora extra, pode ser que ela tá lá em on-call, ela tá lá em plantão, pode ser que ela tá fazendo uma reunião com o cliente, e então é diferente, né? Por isso que existem a regra de salário, porque quanto mais impacto você tem, quanto mais valor você traz para a empresa, quanto mais valor você traz para o projeto, mais você merece ser recompensado ou recompensada por isso, né? E aqui em cima o fellow é com 2 L e não com 2 O. Então, de uma forma geral, quando a gente fala de estagiário, júnior, pleno, plena ou senior, é isso. Mas e a parte aqui de staff, de principal, vamos copiar para cá, ó. Então, vamos trocar aqui a cor para um roxinho. Então, eu não ia falar nesse vídeo, mas eu acho que dá para falar 20 minutos de vídeo. E aí, o que muda aqui, né? Basicamente, a ideia aqui ainda é a mesma, tá? Então, pense em tudo que o senior faz, mas pense no nível maior, no escopo maior. Então, por exemplo, um senior pode ser que ele ainda está dentro de um time. Né? E o staff pode ser que ele já comece a ficar a multi-times.
né? Você vai ter um staff em 2 times diferentes, né? Ou você vai ter um staff em um time só, mas entenda que o staff ele é uma pessoa que ela tem um conhecimento técnico muito profundo. Então, vamos supor que tem uma tarefa que a gente precisa escrever um compilador para interpretar alguma DSL que a gente está criando, né? Uma domain DSL, domain alguma coisa language. Então, o staff é uma pessoa que ele vai conseguir fazer isso, né? Por quê? Porque é uma pessoa que ela já tem um conhecimento técnico mais profundo, mais vivência, né? É uma pessoa que ela tem um conhecimento técnico muito amplo, de certa forma profunda, né? Então, e aí, de novo, pode ser que essa pessoa já está em 2 times, 3 times talvez, não sei. Então, entenda que o escopo, ele aumenta. Aí o Principal, o Distinguished e o Fellow, a gente já começa a falar, deixa mais de ser são pessoas que não conseguem codar na maioria da parte do tempo, mas são pessoas que elas têm um impacto técnico muito grande na empresa. Então, por exemplo, o Fellow, ele já está no nível de presidente. O Distinguished, de VP. O Principal, pode ser que ele está no nível de Head. Não, o Staff, ele já vai estar no nível ali de Manager, por exemplo. De Engineer Manager, no caso, né? E aí entenda que cada nível aqui, eles possuem um par de gestão, um manager como par, né? Por quê? No passado, isso era um nível só, tá? Só era uma pessoa que fazia tudo isso. Mas a gente entendeu que uma pessoa, ela não consegue cuidar da gestão e da parte técnica. É muita coisa para ela fazer, não tem como. Então, o que a gente fez? Pô, vamos deixar a pessoa de gestão fazer gestão. Vamos ter uma trilha de gestão, por isso que a gente começa a falar de carreira em Y, né? Do senior para cima, a carreira quebra. E aí essa pessoa ela pode seguir a parte de gestão ou ela pode seguir a parte técnica. E aí para cada nível de gestão, essa pessoa que ela não até então era responsável por tudo, agora ela vai ter um par técnico. E o par técnico é uma pessoa que é uma parte de gestão. Então, por exemplo, Engineer Manager, Staff, um Head, um Principal, um VP, Distinguished, um presidente, um fellow. Então ela agora, os níveis, toda a hierarquia ali da carreira de engenharia, ela possui pares, né? Então à sua esquerda a gente tem a parte de gestão, à sua direita a gente tem o par técnico. Mas no final, tudo se resume em do que a gente conversou aqui: maturidade técnica e comportamental, impacto, qual é o impacto que você causa dentro da empresa, qual é o impacto que você causa para os clientes, qual é o impacto que você causa para as pessoas, qual é o impacto que você causa para o time, escopo, qual é o escopo que você atua dentro de um time, dentro de uma sprint, dentro de um time, dentro de uma tribo, dentro de uma BU, dentro de uma, sei lá, de um squad, tribo, BU, múltiplos BU, dentro de uma área, dentro de um departamento, não sei. Qual é a responsabilidade que vocês possuem? Então, a minha responsabilidade é só pegar a tarefa e entregar a tarefa. Acabou. Beleza. A minha responsabilidade é entender, ajudar a pessoa de gestão a descrever essa tarefa de forma técnica, é entender o caminho de implementação para essa tarefa, é entender quais são os gargalos, é entender qual é o impacto dessa mudança, é entender quais são os próximos passos, é ajudar a gente planejar e estimar um projeto, é ajudar a gente dar os próximos passos, é definir uma estratégia de engenharia, é definir os próximos passos do ano que vem de engenharia, quais são essa missão, qual vai ser o objetivo, quais são os OKRs. E a cobrança, né? O quanto você é cobrada pelo aquilo que você está fazendo, né? Pelos seus job description, pelas suas responsabilidades. No final, a gente vai ter ali a régua de salário. E aí, como referência, né? Tem esse site bem legal que eu acompanho, ó, tá um Career Letters. Aí vocês vão ter lá o engenheiro 1, o 2, o senior, o 1 aqui entenda como júnior, tá? O 2 como pleno e o 3 como o senior como senior. Depois staff, principal, distinguished e o tech lead. Esse aqui só não vai ter a parte de fellow. Isso aqui é legal, né? Porque o tech lead, né? Por que algumas empresas elas estão abandonando a parte ali de tech lead, a parte de arquiteto, a parte de especialista? Porque tanto tech lead, como arquiteto, como especialista, como team lead, né? Esses nomes não são papéis, são perfis, né? São perfis que qualquer pessoa, ou melhor, não são cargos, são papéis. São papéis que qualquer pessoa pode assumir de forma temporária, de
forma integral, de forma situacional ou de forma por necessidade. Exemplo, às vezes uma pessoa ela vai assumir um papel de líder numa reunião, porque todo mundo está perdido, ela tem mais experiência, ela consegue conduzir a reunião. Então ela fala, opa, peraí, deixa eu ajudar o time. Então, de novo, deixa de ser sobre você e passa a ser sobre as pessoas, sobre o time. Né? Então você consegue assumir um papel de forma temporária, de forma situacional, por necessidade numa reunião. Né, a parte de arquitetura também, né? Vamos supor que o seu Product Manager, o PO, o Scrum Master, quem seja que cuida da parte de gestão do time, do backlog das tarefas, ele está com uma demanda, só que ele ou ela não sabe a parte técnica, tipo, pô, não sei o que eu tenho que fazer, não sei o esforço, e aí, alguém me ajuda? Então você pode, né, temporariamente assumir ali um chapeuzinho de arquiteto ou de arquiteta e falar, pô, beleza, eu vou te ajudar. Então você vai lá, beleza, essa tarefa aqui, a gente precisa fazer isso, eu acho que a gente vai demorar, sei lá, 3 dias para terminar, né, o escopo dela é 3 dias. Ou XL, sei lá, 1, 2, 3, pontos, e poker, depende de como que cada time vai estar definindo a carga, a quantidade de trabalho a ser feita, né? Então, por isso que Tech Lead, Team Lead, arquiteto, arquiteta, que mais? Especialista, né? É mais sobre papéis do que sobre cargos, né? O cargo em si vai ser o distinguish aqui. Então, e uma coisa legal também que eu não comentei de falar, que eu esqueci de falar, que é o escopo. Às vezes, depende do nível que você tá, o escopo ele deixa de ser até a sua própria empresa. Né? O escopo começa a ser o mercado. Então, quanto você ajuda o mercado a conhecer a empresa, o quanto você consegue fortalecer o brand da empresa. Né? Você vai em eventos, dá palestra, não dá palestra, tem tantos seguidores, qual é o seu impacto em redes sociais, né? O quanto as pessoas conhecem a empresa através de você. Então, muitas vezes vai deixar de ser sobre você, ser sobre a empresa e até mesmo vai para fora da empresa o seu impacto. Né? Talvez se você é um principal, um distinguished, muito provável que você vai ter um impacto para o mercado, né? E não exclusivamente para a sua empresa. Então, vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha lá. Então, esse Career Letters. E, de novo, pode ver que da mesma forma que eu fiz o vídeo, a pessoa que criou isso aqui, ela fez também, ó. Ela não colocou aqui, tipo, você tem que saber Node, Java, você tem que saber 2 linguagens de programação, você tem que conhecer 10 frameworks, 200 bibliotecas, ter feito 30 sistemas, não sei o que lá. Não. Ela colocou ali características, né? Responsabilidades. E aí, para cada nível, ela definiu. Então, tem isso aqui que eu acho muito legal. Tem o acho que o Dropbox Career Framework. Aqui, ó. Então, tem isso do Dropbox. Então, vamos ver aqui a parte de Software Engineer, ó. Então, vai ter o Software Engineer. Deixa eu dar um zoom aqui, tá? Pequeno ABS, né? E agora que eu lembrei de dar o zoom, deixa eu ver como ficou. É que esse aqui ele já tá mais maiorzão o texto, né? Mas eu esqueci de dar zoom aqui também. Então aqui, ó, vai ter lá o IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, IC6, IC7. O que é esse IC? Individual Contributor. Por quê? Porque a carreira de Software Engineer, você está na carreira de contribuidor ou contribuidora individual, não na parte de Manager. Então vai ter lá 1, 2, 3, depois tem o Staff, aí vai ter lá colaborativa, o nível de impacto, olha lá, ó, impacto, ownership, o quanto você o quanto você é responsável pelas suas decisões, né? Quando você tem qual é a sua autoridade, tomada de decisão, aí tem a parte de direção, agilidade, inovação, estratégia. Então, vou deixar para vocês darem uma olhadinha nesse aqui também. Aí tem esse daqui, tem mais algum? Bom, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, tipo, Software Engineer Letter. Se vocês pesquisarem Engineer Letter, vai ter bastante artigo, bastante coisa na internet que vocês conseguem pesquisar, que vocês conseguem entender. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui a pessoa não definiu muita coisa, não. Dress Code, sei lá. Só que tentem olhar carreiras de engenharia de pessoas, de empresas mais famosas, tá?
Ó, tem isso aqui, ó. Então, Developer, Tech Lead, Technical Product Manager, que é o tal do TPM. Então, vamos ver aqui, ó. Tem que entrar em Developer. Olha lá, então Developer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Developer 1. Aí vai ter lá o Snowflake dele, 2, o 3. Ó, percebe como que vai aumentando, ó. Ó. Tá lá, ele evangeliza. Olha lá, multi-teams, ó. Empresa, comunidade, qual é a influência, qual é o impacto. O processo, ó. As pessoas, ele gerencia, ele mentora, né? O sistema, ele envolve, ele projeta, ele melhora, adapta. Então, vocês podem ver que ele vai aumentando grotescamente, né? Então, também vou deixar na descrição para vocês. E depois tem vários outros. Tem do GitLab também, se não me engano, que é bem legal. GitLab Engineer Ladder. Olha lá, Engineer Career Development. Aí vai ter aqui, ó, vamos ver se a gente consegue achar os níveis. Role, Departamento de Desenvolvimento. Então, o que eles têm aqui? Então, eles têm lá o interno, associate, intermediate, o senior, aí vai ter o staff, o principal, o distinguished, o fellow e o VP. Ó. Então, tá vendo aqui? Para cada parte de gestão tem um par técnico. Ó. Só na parte de VP que o fellow não tá aqui. Staff, Engineer Manager. A diferença aqui, ó, algumas empresas, o principal vai estar aqui com o diretor, porque elas não têm um Senior Engineer Manager, elas têm Engineer Manager e depois diretor. Por isso que eu falei para vocês, que varia muito de empresa para empresa, de pessoa para pessoa. Se a gente clicar, por exemplo, aqui no Staff Full Stack, aí ele vai abrir, ó lá, responsabilidades, requisitos, o que é legal ter, especialidades, processo de contratação. Então, isso também esqueci de falar. Então, por exemplo, quando você começa a ser um senior, você tem que ajudar a sua empresa a contratar, você vai participar de entrevistas. Quando você, por exemplo, talvez é um staff, um principal, você vai começar a ajudar nos processos da sua empresa, você vai começar a ajudar os processos, a rotina, o dia a dia da área de engenharia. Então, assim, tem várias e várias, cara, é inúmeras oportunidades aqui. Mas entenda que, de forma geral, a essência, né, da diferença é tudo isso que a gente conversou aqui ao longo do vídeo. E por último, para a gente fechar, né, então às vezes, quando o seu escopo aumenta, você deixa de ter um líder, né, uma liderança, e você passa a ser a liderança, você passa a ser a referência, você passa a ser a influência, né? Então isso é muito legal. E uma coisa muito importante é, quanto mais vocês avançam na carreira, menos as pessoas vão dizer o que você tem que fazer e menos claro vai estar o que você precisa fazer. Né? Isso é muito louco, né? Mas qual é a questão? Vocês precisam ter a maturidade comportamental de entender quais são os próximos passos. Então, por exemplo, se você está na parte de estratégia, pode ser que você vai ter dicas, você vai conseguir conversar com o CEO, com o CTO, com o diretor, com certeza, é óbvio. Mas tem muitas coisas que você, como pessoa, como uma liderança técnica, você vai ter que procurar. Você vai ter que falar, putz, e agora? Os objetivos de negócio são esses, mas e aí? A gente consegue atingir? A gente não consegue atingir? A gente está pronto? Não está pronto? Nós vamos dar conta? Não vamos dar conta? E aí você tem que pesquisar muito. Pesquisar, tem que entender, tem que ter um conhecimento muito amplo da empresa, dos departamentos, como as coisas se juntam, qual é o impacto da mudança. Né? Então, de novo, a coisa deixa de ser sobre pegar uma tarefa, mover as colunas, abrir um PR, fazer um deploy, e elas passam a ser muito mais sobre discover, sobre mais conversa, sobre uma reunião, descoberta, próximos passos, futuro, estratégia, impacto, time. E cada vez mais, cada passinho que você dá na sua carreira, menos é sobre vocês e é mais sobre o que vocês podem fazer em colaboração para as outras pessoas, para que as outras pessoas sejam melhores, estejam felizes,
sejam eficientes, estejam contentes e elas consigam também dar os próximos passos da carreira, e o quanto mais vocês conseguem colaborar para a empresa, né? Quanto mais valor você consegue trazer, mais colaboração, mais dinheiro você consegue fazer a empresa ganhar, menos dinheiro você consegue fazer a empresa gastar. Então é tudo sobre isso. E de novo, para fechar, não tem certo ou errado, não tem melhor ou não tem pior. Cada empresa vai ter seu job description. Como a gente viu aqui do GitLab, é diferente do Dropbox, que é diferente daquele outro que a gente viu. Então, os nomes vão diferenciar muito da empresa. Às vezes, vocês vão ver que uma empresa está chamando o Tech Lead, que é a mesma coisa do staff da outra. Às vezes, uma está chamando o Principal, que é a mesma coisa do staff de outra. Às vezes, o Fellow aqui é o Principal daqui. Às vezes, o Senior daqui é o Pleno daqui. O Arquiteto aqui, especialista aqui, enfim. Mas na sua essência, né, para vocês conseguirem dar os próximos passos na carreira, não foge muito disso tudo que a gente resumiu, que a gente conversou aqui. De novo, resumindo, maturidade, hard skills, conhecimento técnico, soft skills, a parte comportamental, impacto, escopo, responsabilidade, cobrança e no final um salário maneiro para vocês, caso vocês estejam em posições mais altas, tendo todo esse trajetório aí percorrido. Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Muitas pessoas me perguntavam, me cobravam sobre esse vídeo. Eu não queria muito gravar porque é um assunto muito delicado, é polêmico, é chato falar sobre isso, né? As pessoas não concordam e quando elas não concordam elas vão hatear, mas está tudo bem, não tem problema. Então se você gostou, deixe seu like rapidinho, vai lá, clica no botão like, tem um impacto muito positivo aqui pro canal. Deixe seu comentário também, o que você achou, faz sentido, não faz sentido, gostou, não gostou, era isso que você esperava, não era, faltou alguma coisa, quer saber mais sobre alguma coisa, quer que eu aprofundo mais algum tópico, deixe seu comentário aí e também se inscreva no canal. É muito fácil, rapidinho, só clicar no botão que tem um impacto muito positivo, né, muito importante aqui para o canal, para que eu consiga estar trazendo mais vídeos para vocês e para que mais pessoas se beneficiem com os vídeos aqui do canal. E é isso. Se tudo der certo, como de costume, se nada fugir do planejado e nada inesperado acontecer, temos um encontro marcado no próximo sábado às 11 horas da manhã. Tchau!